Queridos, por favor, abram as suas Bíblias no livro de 2 Coríntios, segundo livro de Coríntios, capítulo 13, versículo 13 também. Glória a Deus, glória a Deus. Coloquei uma passagem aqui. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Segundo Coríntios 13. Está escrito assim na palavra de Deus, olha só, este versículo que todos os cultos nós mencionamos, todos os cultos a gente escuta, mas nós vamos ver o que Deus tem para falar através desta palavra, através deste único versículo. Está escrito assim, ó: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Olha só. Acabou o culto, vamos embora, irmãos? Ou vocês querem ouvir a palavra? Nós queremos ouvir a palavra de Deus, mas a gente sempre fala isso no final do culto. É um versículo da palavra de Deus, talvez nem todos saibam, mas nós falamos isso o tempo todo e vocês dizem amém. E o pastor vem falar a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. E aí dizem todos digam e vocês falam amém. Eu vou falar uma coisa. Essa prática de dizer amém, de alguém, de um ministro falar uma frase e a igreja dizer amém, não é só um hábito, não é só uma concordância, mas tem um efeito espiritual. Esse negócio é muito tremendo. Lá na antiguidade, Moisés se levantava, fazia ali a declaração de fé diante do povo, e o povo tinha que dizer amém. Quando eles diziam amém, algo sobrenatural acontecia. Quando alguém tinha alguma dúvida sobre ser culpado ou ser inocente diante de Deus, diante de um pecado, e aquele pecado era grave, e a pessoa ia ali confessar, ou dizer, ou declarar a sua inocência diante do sacerdote, aquela pessoa, algumas vezes acontecia assim, o sacerdote dizia: olha, se você estiver mentindo, vai começar uma coisa a acontecer com você, sua barriga vai começar a inchar, a sua coxa vai começar a definhar, você vai ter uma morte terrível. E a pessoa tinha que dizer: você concorda com isso? E a pessoa falava amém. E se ela falava aquele amém, então ia acontecer aquelas coisas com ela, se fosse mentira. Mas se fosse verdade, então não aconteceria nada. Então o poder de dizer amém move algo espiritual. Isso é muito sério, é muito forte. A palavra de Deus, ela tem amém de Gênesis e Apocalipse. Quando alguém fala uma coisa para você, você diz amém. Toma cuidado, toma cuidado. Só diga amém se aquilo estiver totalmente de acordo com a palavra de Deus. Senão, jamais você fala: não, não é assim não. Não, ou alguém diz: olha, eu posso ouvir um amém? Não, eu posso ouvir um amém? Não. Depende do que você diz. Não é? Porque se a pessoa falar algo que vai desencontro com a palavra de Deus, eu não falo amém, não. Eu falo amém, não. Aí, responsabilidade é sua. Mas se falar algo que vai de encontro com a palavra de Deus, ou se for uma bênção declarada sobre a minha vida, como essa palavra está aqui, ou se for algo que vai trazer edificação, ou se for uma concordância na terra, que vai haver uma concordância no céu. Porque Jesus, ele disse assim: ó, se dois de vocês concordarem qualquer coisa na terra, vai ser concordado no céu. Só que esse qualquer coisa, Jesus está falando com um crente fiel, servo de Deus, serva de Deus, não é qualquer um. É para alguém que fala: não, nós vamos concordar em algo que nós sabemos que está no coração de Deus,
que nós sabemos que Deus aprova, nós estamos sendo aprovados aqui. Mas se concordar em algo que Deus desaprova, essa concordância não é do céu, é uma concordância do inferno. E muitas pessoas entram em concordância com Satanás, porque elas falam: não, vamos fazer um plano aqui, vamos fazer um acordo aqui, vamos fazer aqui uma estratégia, e começaram a maquinar contra homens de Deus, contra mulheres de Deus, para os destruírem. São obras de Satanás. Aí não tem nada a ver com a concordância que a Bíblia diz sobre a nossa vida. Isso vai ver quem for fiel. Mas, irmãos, nós olhamos para essa palavra e nós percebemos que essa palavra é conhecida como a bênção apostólica. Olha que interessante. Este versículo é a bênção apostólica. E algumas igrejas têm o costume de declarar essa palavra ao final do culto, não é? Fazer a bênção apostólica, o pastor declara a bênção apostólica e a igreja diz amém. E algumas igrejas fazem isso, igrejas católicas também, algumas evangélicas não fazem, outras fazem, mas é uma coisa interessante. A Bíblia não diz que nós somos obrigados a acabar o culto assim, também não diz que não podemos. Mas quando eu falo, eu acho que é uma bênção a gente declarar esse versículo, acabar o culto e a igreja dizer amém, porque você está dizendo algo sobre 3 pontos importantíssimos na palavra de Deus, e são 3 pontos importantíssimos na minha vida, na sua vida, na minha caminhada de fé e na tua, na minha comunhão com Deus e na tua, no meu entendimento sobre Deus e sobre a essência da sua palavra, e no seu entendimento sobre a essência de Deus e sobre a sua palavra. E tem 3 palavras chave aqui, eu quero que você compreenda. Uma delas é graça, a outra delas é amor, e a outra delas é comunhão. 3 palavras, 3 entendimentos, 3 lições para a vida em um único versículo. Eu quero que você, para não ficar aí só, ouvindo, só na expectativa, que você também seja ativo nessa noite e repita comigo essas 3 palavras depois que eu disser. Primeiro, vamos lá: graça, amor, comunhão. Graça, amor, comunhão. Glória a Deus. Aplauda Jesus. Só para que você tenha aleluia a Jesus. Glória a Deus. Vamos falar sobre este versículo, irmãos. Porque quando a Bíblia está falando aqui uma palavra chamada graça, nós vamos entender o que é graça, mas graça de quem? O versículo está dizendo que a graça de alguém, e esse alguém é simplesmente o nosso Senhor e o nosso Salvador, Jesus Cristo. A graça dele, Jesus, o nosso Rei, ele tem algo em suas mãos que ele oferece. E cada vez que nós dizemos amém para este versículo, quando nós dizemos amém para esta palavra, nós estamos dizendo amém para uma graça que está nas mãos dele. E nós estamos dizendo que a graça de Jesus esteja sobre você, e você fala amém, você recebe a graça dele. A graça dele vem dos céus e te alcança, e você fala amém, eu recebi, eu tomei posse, está em mim, está nas minhas mãos. A graça de Jesus. Acontece isso. Quando você olha para a palavra, está dizendo assim, o amor de Deus. Olha só, o amor de Deus é o amor do Pai, o amor que faz você se tornar uma criança. E aí alguém está falando assim, o amor de Deus, o amor incomparável, amor que até Jesus disse, olha, não tem nada igual ao amor do Pai, só Ele mesmo é bom, porque entregou o seu Filho para morrer pela humanidade. Um monte de pecadores, e Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho para morrer por eles. O amor de Deus. E alguém está dizendo que o amor de Deus esteja sobre a sua vida, seja com todos vocês. E aí você vai falar amém. Você está falando o amor de Deus. Deus está no seu alto e sublime trono, de modo que, olha, ninguém consegue olhar para Ele, nem mesmo os anjos que vão ao redor do trono, nem mesmo
os que vão ao redor do trono, porque eles não têm coragem de olhar para Deus, eles olham um para o outro, eles escondem o seu rosto com asas, enquanto voam com outras asas, e eles dizem: santo, santo, santo. Só de pensar em olhar para Deus, eles falam: não, é santo, santo, santo. Eles declaram isso. E esse Deus todo-poderoso, quando alguém diz que o amor de Deus esteja sobre a sua vida, você fala: amém. O amor vem do trono, ele salta do trono de Deus e atinge a sua vida, e alcança a sua vida. Você fala: amém, eu recebi o amor de Deus. Por isso que é muito importante você não ver o pastor falando essas palavras e falar: amém, amém, a paz do Senhor, vou embora, e nem deu atenção, nem prestou atenção, nem digeriu aquela palavra, nem pensou sobre ela. Meu Deus, é o amor de Jesus, é a graça de Jesus sobre a minha vida, é o amor de Deus. Eu vou levar embora hoje o amor de Deus. Olha que coisa linda. E depois o versículo fala sobre a comunhão do Espírito Santo de Deus. Irmãos, dá para entender a grandeza, a seriedade que existe só em falar do Espírito Santo de Deus. Quando a Bíblia fala sobre pecados, a Bíblia fala que os pecados são todos perdoados. Pecou, se arrependa e tem perdão. Mas quando o homem pecou blasfemando contra o Espírito Santo de Deus, Jesus falou: olha, ele está sujeito à condenação eterna. E Jesus disse assim: antes ele tivesse blasfemado contra o Filho, porque quem blasfema contra o Filho tem perdão, tem perdão. Mas aquele que blasfema contra o Espírito Santo não tem perdão. Meu Deus do céu, que coisa assim. O Espírito Santo é assim, é algo tão precioso que uma blasfema contra o Filho tem perdão, mas uma blasfema contra o Espírito Santo é muito mais grave, não tem perdão. E mesmo assim, esse Espírito Santo, que é o próprio Deus, que é a pessoa de Deus, Jesus ele disse assim: ó, eu vou enviar ele para vocês, e vocês vão ter algo em comum com ele. Olha só, olha o que está sendo oferecido para você e para mim na bênção apostólica: a comunhão do Espírito Santo. Você, humano, o Espírito Santo, Espírito, e vocês se tornam comuns, passam a ter algo em comum: a vontade de Deus, a missão de cumprir a vontade de Deus. É para isso que o Espírito Santo vem na terra, para salvar, para convencer o homem do pecado e para cumprir essa vontade de Deus, que todos se arrependam, que todos cheguem ao arrependimento e se salvem. Deus quer que todos sejam salvos. O Espírito Santo vem para isso. E quando você tem algo em comum com o Espírito Santo, sabe o que acontece? Você passa a desejar a mesma coisa que o Espírito Santo, passa a desejar a mesma coisa que Deus, que todos se salvem. Você olha para alguém, algum colega, algum amigo, algum conhecido, algum parente, e pensa assim: meu Deus, será que ele é salvo? Seu coração já fica apertado no Senhor. Você começa a desejar que ele seja salvo, Senhor, que ela seja salva. Salva, Senhor, por misericórdia. E aí o Espírito Santo já vem e fala: deixa comigo. Só fica na expectativa, só fica esperando, e deixa que eu falo, deixa que eu trabalho, deixa que eu convenço. E de repente alguém olha para você, olha para mim e diz: essa pessoa tem algo em comum com o Espírito de Deus. Porque quando ela fala, é como se o Espírito Santo falasse. É tremendo. E pronto. Quando eu vou para a igreja e alguém fala: olha, que a comunhão do Espírito Santo seja com você, eu digo: amém. Eu já começo a lembrar: eu vou embora, eu vou levar o Espírito Santo comigo. Ele vai estar no meu coração, no meu centro, ele vai estar na minha alma. Quando eu for falar, eu vou falar: Espírito, fala. É o Senhor, nós temos tudo em comum. Eu fui transformado, eu fui purificado, eu fui limpo, eu fui santificado. E agora o Espírito Santo mora em mim, habita em mim, e ele fala através de mim. Nós somos parecidos agora, não porque eu sou nada, mas porque agora é ele quem age, ele quem fala, ele que controla, ele que direciona, ele quem manda. Eu não mando no meu nariz, não mando na minha própria vida, quem manda é ele. O que ele fizer está feito, estou entregue por toda a vida. Ah, que maravilha! Comunhão com o Espírito Santo. E quando alguém declara e você diz amém, você recebeu aquilo, concordou, agiu em concordância. Mas teria algo errado se eu falasse: olha só, o pastor vem aqui na frente, o pastor Romildo vem cá, da bênção apostólica, e quando
quando ele diz a comunhão do Espírito Santo seja sobre a sua vida, eu levanto a mão e digo amém. E eu saio daqui, já começo a falar um monte de bobagem, já estou estressado, xingando, brigando e dando lugar para o diabo. Mas eu disse amém para a comunhão com o Espírito Santo. Não foi isso que... Não, nós não podemos fazer isso. Pelo contrário, eu disse amém. Eu não posso agir assim, eu não posso falar assim, eu não posso orar assim. O Espírito Santo é quem direciona. Eu disse amém na igreja. Eu disse amém. E agora está aqui, ele está comigo. Há uma comunhão entre o Espírito de Deus e minha vida. Olha só que coisa tremenda. Esta é a palavra de Deus. Irmãos, eu vou mencionar aqui alguns versículos que foram separados e tem a ver com esses tópicos que nós falamos agora. Primeiro ponto, graça. Diga graça. Romanos 5,19. Sabe o que é graça, irmãos? Quando alguém fala assim, o que é a graça de Jesus? Eu já entendi que Jesus tem algo sobrenatural nas suas mãos e Ele derrama sobre a minha vida, e o nome disso é graça. Mas o que é graça? O que é graça? Que coisa é essa? Será que é uma luz que vem dele assim, brilha? Se eu não entender o que é graça, como é que eu posso falar amém quando alguém disser a graça do Senhor Jesus seja na sua vida? Eu preciso entender, Senhor, o que é graça. E graça significa favor. O significado da palavra graça é favor. Favor é um presente, é uma dádiva. Isso é sinônimo da palavra graça. Então, de repente, significa que Jesus ele tem em suas mãos algo chamado de favor. Um favor para quem não merece está guardado com Ele. E quando eu digo amém, essa graça, esse favor, esse presente, essa dádiva é derramado sobre a minha vida. É isso mesmo? Meu Deus, que coisa tremenda e forte vai ser essa. Vamos ver o que a Bíblia ensina sobre graça e sobre a graça de Jesus. Romanos 5,19, vamos ver até o 21. Olha só o que está escrito. Olha só, essa graça que está em Jesus não é simplesmente algo que ele tem pela essência dele. Ele conquistou a graça de Jesus. Essa graça que alcança a minha vida, a sua vida, ele conquistou, ele adquiriu para a minha vida e para a sua vida. E ele fez isso quando ele morreu. Quando o sangue de Jesus foi derramado na cruz do Calvário e começou a escorrer pelas suas mãos, pelos seus pés, pelo seu lado, pela sua fronte, começou a pingar pelo chão, pelo seu lado, e ele morreu. O sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado gerou a graça de Jesus que está sobre a minha vida e sobre a sua vida. E sem essa graça nós jamais seríamos salvos, nós jamais seríamos transformados, nós jamais seríamos ressuscitados como nós seremos. Um homem pecou e nós perdemos o direito à vida eterna. Um homem morreu e nós readquirimos o direito pela vida eterna. Olha que coisa maravilhosa. Vamos ver juntos. Romanos 5,19. Porque assim como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim também pela obediência de um só muitos serão feitos justos, muitos serão justificados, muitos serão limpos do pecado pela obediência de um só homem. Que obediência é essa? Quem que é esse homem? Esse homem é Jesus. E quem que ele obedeceu? Ele obedeceu o Pai, porque o Pai falou: quero que você morra pela humanidade inteira, meu filho. Jesus obedeceu. Ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Olha só o que Jesus fez por mim e por você. 20. A lei, porém, veio para que a transgressão se ressaltasse. Mas onde o pecado se ressaltou, a graça ficou ainda mais evidente. Olha o que está escrito: a lei veio para que a ofensa, o pecado, a iniquidade abundasse. Abundar significa ter abundância, em grande quantidade, fluir em grande quantidade. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Quanto mais o ser humano pecou, mais
desviou para o pecado, para a morte, para o mal, mas a graça de Jesus Cristo cobriu o mundo. Olha que coisa linda, irmãos. O favor dele, o presente dele. O ser humano peca mais, ele dá mais presente, ele dá mais graça, ele dá mais chance de salvação, chance de purificação. Versículo 21. Para que, assim como o pecado reinou na morte, assim também a graça reine pela justiça para a vida eterna, por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. O pecado reinou, é verdade. E o pecado gerou o quê? A morte. A morte reinou também. Jesus, ele veio e desfez essa obra de Satanás. E para a minha vida e para a sua vida, para nós que cremos, para nós que acreditamos no que ele disse, quanto mais nós pecamos, mais graça foi derramada sobre nós. Quanto mais nós erramos no nosso passado, mais ele veio e falou assim: você não deve mais nada. Ainda que Satanás te acuse e diga: opa, pecou, opa, caiu, opa, tropeçou, fez isso, fez aquilo. Jesus, ele vem e faz assim: está pago, foi pago, o preço foi pago, você não deve nada, está purificado, santificado, está salvo, está garantido o seu passaporte para a glória, para os céus. Jesus deu de presente para você e para mim. Olha que graça maravilhosa. A partir de hoje, quando você cantar graça maravilhosa, você vai falar: graça, eu já sei o que é, favor, porque eu não fiz nada para receber isso em troca, mas ele nos amou. Irmãos, você consegue entender que Jesus te amou e você não amava ele? Você ainda não cria, não acreditava, vivia no pecado, preferia o pecado, não amava Jesus, e ele te amava com amor incondicional. Continua te amando. Que coisa linda essa. Isso é um favor de amor, um favor imerecido. Glória a Deus, aleluia. Segundo ponto, amor. Diga amor, diga amor. Glória a Deus. Primeiro livro de João, capítulo 4, versículo 9. O apóstolo João falou muito sobre amor. Discípulo amado, discípulo do amor, escreveu bastante sobre o amor de Deus, escreveu bastante sobre esse significado. Mas entender o amor de Deus não é muito difícil, irmãos, porque aqui na nossa realidade nós sabemos o que é certo e o que é errado. Quem de vocês ia pensar que seria certo um ser humano justo, um ser humano que fosse uma pessoa justa, correta, pegasse o seu filho, o seu único filhinho assim, e falasse assim: vai morrer em favor de alguém que não é justo, que é injusto, que é pecador? Como é que pode isso? Para mim isso não tem lógica nem para você. Mas o modo como as coisas funcionam no mundo espiritual é diferente. Deus, ele preparou o homem mais justo do universo para morrer por todos os pecadores, por todos os condenados que existem, por todos aqueles que não merecem. Por isso que quando você olha para alguém que é pecador, para um bandido, não faz isso. Não chega na ponta, nem mesmo para eles olhar e falar: eu sou muito melhor do que esse traste. Não faz isso não. Porque o amor e a graça de Deus também está sobre ele. Se arrepender, vai ser salvo. Então o que a gente tem que fazer é falar: Senhor, como o Senhor teve misericórdia da minha vida, tenha misericórdia também dessa criatura aí. E se o Senhor quiser perdoar, amém. Se Ele quiser mandar para o inferno, amém. Mas eu só sei que eu também sou pecador. Eu também não posso dizer que eu sou melhor do que ninguém, porque eu só sou salvo porque eu fui alcançado pela graça. Eu só sou salvo porque eu fui alcançado pelo amor. Foi isso que aconteceu. 1 João 4,9. Olha só o que está escrito. Antes eu vou falar o que significa amor. Se vocês amam alguém, vocês sabem o que é amor, mas talvez não saibam definir o que é amor. O que é amor, afinal? E uma maneira de definir amor é: amor significa querer o bem. Então as pessoas que amam, elas querem o bem das pessoas amadas. Você ama a sua esposa, você quer o bem da sua esposa. Ama o seu marido, quer o bem do marido. Ama seus filhos, quer o bem deles. Ama os pais, você quer o bem dos seus pais. Você ama os seus amigos, você quer o bem dessas pessoas que você ama. Seus colegas, seus irmãos da igreja,
Você não deseja o mal. Mas e se eu não amo essa pessoa? Eu desejo, na verdade, o mal dessa pessoa. Então chegou a hora de fazer uma autoanálise. Porque Deus não habita em pessoas assim. O Espírito Santo não habita em pessoas assim. A graça de Jesus Cristo, embora seja derramada sobre essa pessoa, não adianta falar amém no final do culto, porque não recebe a graça, recusou a graça. Porque receber a graça de Jesus Cristo é se tornar como Ele. É alguém crucificando, batendo, humilhando, cuspindo, torturando até a morte, e Ele dizendo: perdoa eles, papai, perdoa, ficando com pena deles. Esse é Jesus. Embora nós nunca vamos chegar numa essência tão profunda, se Ele está em nós, Ele vai agir dessa maneira, mesmo em nós. Então nós temos que vigiar. Vigiar, o amor é a coisa mais importante. Não adianta eu pensar: eu não amo, examinei minha vida, eu não amo todo mundo. Tem gente que não ama, até tem pessoas que eu odeio, e achar que Deus está em mim. Deus não habita. Mas eu, irmão, posso continuar vivendo assim? Não pode, jamais. Mas e se tem pessoas que eu odeio? Chegou a hora de entrar numa comunhão com Deus, com o Espírito Santo, começar a buscar e falar: Senhor, tira o ódio, converte em amor, transforma a minha vida, transforma meu coração. Ainda tem um coração de pedra aqui, ele precisa se tornar um coração de carne. No céu não entra com um coração de pedra. Para entrar nos portões celestes tem que estar na essência de Cristo, do Espírito Santo. Mas o que eu faço, pastor, se eu não consigo? Deixa com Ele, mas precisa buscar. Precisa falar: Senhor, eu de mim não consigo, não posso perdoar, eu não posso amar, eu só tenho ódio aqui. Mas o Senhor pode, por favor, pela sua graça, pelo seu amor, invadir o meu coração, invadir o meu corpo, o templo do Espírito Santo, habitar em mim e fazer com que jorre amor da minha vida. Porque eu preciso, Senhor. Aí você pede para Deus e Ele faz. Amor significa querer bem. Se existe alguma pessoa na terra que você não quer o bem dela, começa a orar pedindo o bem dela. Começa a falar com Deus e dizer assim: Senhor, eu quero o bem dessa pessoa. Eu desejo o bem dessa pessoa. Mas no seu coração você não está desejando, mas ora a Deus, pedindo assim: Senhor, faz o bem, que o bem aconteça com ela, para que eu seja livre dessa mágoa, para que eu seja livre desse sentimento maligno, pelo poder que é no nome de Jesus. Amor significa querer bem. 1 João 4,9 está escrito: o amor de Deus para conosco, olha o amor de Deus sobre a sua vida. O amor de Deus para conosco manifestou-se no fato de Deus ter enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para que vivamos por meio dele. Por que Deus enviou o seu Filho ao mundo, Jesus? Foi para morrer por mim, foi para que Ele pudesse estabelecer uma aliança de graça, para que eu pudesse viver a lei da graça, a época da graça, e ser salvo mesmo sendo pecador. Não é só para isso não. Olha o que está escrito aqui, é para que Deus enviou o seu Filho ao mundo, para que possamos viver por Ele. Existe um objetivo claro nessa palavra. Deus enviou Jesus ao mundo para que eu possa viver por Ele, para que Ele possa viver por mim, para que eu possa viver através dEle e Ele viver através de mim. Dá para entender, irmãos? A unidade com Deus é Ele quem vive. Eu posso declarar pela palavra: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Agora sim, foi para isso que o amor de Deus se manifestou. O amor de Deus se manifestou na nossa vida, para que Deus enviasse o seu único Filho, para que nós pudéssemos viver por meio dele. E versículo 10: nisto está o amor. Olha que coisa linda. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele quem nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Você percebeu que na Bíblia era aquela coisa de derramamento de sangue para todo lado, era cidades sendo conquistadas, batalhas, e todo mundo era executado, morto daquele jeito. E quando alguém cometia um crime, por exemplo, olha só, no meio de Israel, um ser humano cometeu um assassinato, não tinha jeito, tinha que matar ele e derramar o sangue dele na terra. Por que era assim? Hoje não é mais? Estamos no tempo da graça. Sabe por quê? A Bíblia diz: o único jeito de purificar a terra
um assassino que derramou o sangue, é derramando o sangue dele. Era por isso. Quando Deus deixava a ordem através da lei de Moisés ali, olha, tem que executar. Mas Moisés perguntava, colocava o camarada numa gaiola e falava assim: o que a gente faz com ele? Esperava Deus falar, e Deus falava: ele vai ser morto. Meu Deus, que palavra dura, essa que acontecia. Mas por que Deus fazia isso? Eu vou te explicar. O planeta não existiria se Deus não tivesse feito isso. Você não estaria aqui hoje se Deus não tivesse feito isso, porque a terra precisava ser purificada do pecado. E aí o que acontecia? Tinha que ter derramamento de sangue. Mas Deus, com o seu amor, com a sua graça, Ele preparou um modo de purificar a terra sem derramar sangues humanos. E agora tinha um holocausto ali. Pegava o animal e as pessoas com seus pecados colocavam a mão na cabeça do animal. Depois eles derramavam o sangue do animal, do cordeirinho, do boi, daqueles bichos ali. E eles morriam inocente. Um animal inocente que não tinha pecado recebia o pecado e pagava o pecado. Olha que negócio maluco, irmãos. Esse sangue derramado sobre a terra purificava. Mas sabe o que aconteceu? A corrupção foi grande demais para isso. O pecado da humanidade foi grande demais para isso. O meu e o seu pecado arrasaram e destruíram esse planeta. O holocausto já não serve mais. Já não há mais nada que purifique esse planeta. Não há nada mais que possa mudar essa história. O mundo caminha para o inferno. E Jesus orou e falou: tem um jeito. É impossível, mas tem um jeito. Eu vou fazer o impossível. E sabe o que Ele fez? Ofereceu o seu sangue por nós. Por isso que está escrito aqui, ó, Deus, Ele nos amou. Olha só, com esse amor que Ele nos amou, foi tão grande que Ele enviou o seu Filho para quê? Para fazer propiciação. Vamos entender. Propiciação significa isso. O sangue de um inocente é derramado em favor de um culpado e o pecado é eliminado, ele desaparece da terra. Ele não contamina mais o solo. Mas nem animal poderia fazer isso mais. Nem todos os animais do mundo serem executados ao mesmo tempo seria suficiente. Jesus falou: eu vou morrer por eles. Deus disse: eu vou enviar o meu filho para morrer por eles. E foi feita propiciação pelo meu pecado e pelo seu pecado. O que significa, irmãos? Você ter certeza que Deus te ama é saber que Ele te quer bem. Quando a gente passa por luta, por dificuldade, por problema, sabe o que a gente faz? A gente tem mania de perguntar: meu Deus, por quê? Meu Deus, que luta é essa? Meu Deus, que problema é esse? Mas a gente não entende que nós estamos no mundo destruído pelo pecado. Nós estamos no mundo arrasado, quebrado, arruinado. Nós estamos vivendo aqui, irmãos. Não é isso aqui que o Senhor tem para nós, não. O que Deus tem para nós é vida eterna, é um lugar de glória, é a cidade santa, é um lugar onde não entra pecado e nem corrupção, é só alegria, paz e abundância e tudo de melhor, tudo de bem que pode passar pela sua cabeça, não chega nem perto, nem o que passa pela minha cabeça chega nem perto, porque a Bíblia diz que o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, nem sequer subiu ao coração do homem, não tem como você pensar, é inimaginável. Mas por que, Deus? E para conseguir isso para mim, para você, o filho dele teve que morrer para ser propiciação pelos nossos pecados. Por que, Senhor? Ele te ama. Até quando eu estou doente, Ele me ama. Até quando eu estou doente. Até quando uma desgraça acontece na minha vida, minha família, uma doença, uma morte, uma perda, Ele ainda ama. Até quando coisas ruins acontecem, terríveis, Ele ainda ama. Alguém via Jesus na cruz, pendurado, suas mãos furadas, seus pés furados, seu rosto sem figura nenhuma, não dava para reconhecer o que era nariz, olho, boca, irmãos. Desfigurado, de tanto que ele tinha apanhado. Suas costas, carne viva, o osso aparecendo em várias partes do corpo. E alguém dizia assim: não é de Deus? Se Deus o amasse? Pois é. E eu pergunto para você: mas se Deus não ama seu próprio filho, como é que Ele permitiu isso? Como é que Ele pode permitir uma coisa dessa? É porque Deus trabalha assim. Ele ama seu filho, claro que ama. Mas Ele me amou e te amou tanto que Ele falou assim: meu filho vai pagar o preço por eles, vai ser o herói deles. E deixou o filho morrer. E o filho clamando: pai, papai, desse jeito, suspirando, estou morrendo. Até a hora que ele não aguentou mais, ele falou: não aguento mais, sai agora. E ele falou: eu te entrego, está nas suas mãos o meu espírito. Fui, baixou a cabeça e morreu.
Mas Ele é tão poderoso, irmãos, que depois que o sangue de Jesus caiu no chão, e Ele viu a minha vida em 2024, propiciação pelo pecado. Ele viu a sua vida nesse ano, propiciação pelo pecado. Ele viu a salvação por toda a terra. Ele ficou satisfeito. Ele falou: meu filho morreu, mas olha só, a humanidade inteira, desde Adão até o último ser vivente nessa terra, a graça de Jesus Cristo veio sobre eles. O diabo não sabia o que ia acontecer, talvez. Depois que Jesus morreu, e morreu mesmo, foi sepultado e foi até o inferno, porque ele estava com o meu pecado e com o seu pecado, e libertou espíritos em prisão. A morte não conseguiu deter ele. Justo a morte, que tem poder sobre toda a humanidade, ele olhou para ele e falou: esse é o primeiro humano de toda a história da humanidade que eu não tenho poder sobre ele, porque ele nunca pecou, e foi o pecado que gerou a morte. Logo, não poderia detê-lo. O Pai soprou a vida dele de novo, no corpo ensanguentado de Jesus. Terceiro dia já. E ele respirou, subiu aos céus, e ele apareceu. E ele disse: eu estou aqui, eu estou vivo. E quem falou é um fantasma. Ele falou: não, vocês não lembram o que eu dizia? Eu dizia que eu ia ser morto, mas que eu ressuscitaria no terceiro dia. Eu estou vivo. Quem não acredita, toca. Quem não acredita, chega perto. Quem não acredita, me sente de perto. Quem não acredita, me adora. Vem para Jesus se não acredita. E Jesus disse assim: vocês me viram e creram, mas bem-aventurados são aqueles que vão estar na igrejinha de Deus em Jundiaí, porque eles não me viram, mas creram. Nós cremos, querido. E Jesus está vivo. Ele fez propiciação pelos meus pecados. Ele está vivo até hoje. Até hoje, irmãos. Se Jesus quiser, não duvido que ele faça isso. Ele aparece, vai andando pela terra aí. E se alguém falar para Senhor, posso tocar? Ele fala: pode tocar aqui nos cravos. Eu estou de carne e osso. Jesus está vivo. E ele voltará. Ele vai chegar e todo olho vai ver. Até o cego vai ver. Até o cego vai ver Jesus vindo nas nuvens. Mas quem já morreu? Quem já morreu vai ver Jesus vindo nas nuvens. Todos verão. Todos. E ele virá com poder e grande glória. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Esse é o amor de Deus que fez propiciação pelos nossos pecados. Amor significa querer bem. Graça significa favor, presente, dádiva. Terceira palavra, você vai repetir comigo: comunhão. Comunhão. O que é essa coisa de comunhão? Igreja era comunhão, um monte dessa palavra aí, não é? Bem bonito o nome que você escolheu para igrejas. Comunhão. Irmãos, nós estamos em comunhão. A gente vai comer, vamos participar de algo. O pastor Romildo usa bastante esse termo. Não, vamos estar em comunhão, não é? Ou às vezes, quando a gente entra numa concordância, ele fala: irmão, nós estamos em comunhão. Amém, pastor? Estamos em comunhão. Essa palavra, ele fala muito porque ele entende o que é. Mas você consegue compreender o que é comunhão? A palavra comunhão, ela vem de comum. Estar em comunhão significa ter tudo em comum. Mas comunhão significa harmonia. Harmonia. Ter tudo em comum significa estar em harmonia. Essa igreja só está em comunhão se ela estiver em harmonia. Mas o que é harmonia? Será que são os músicos aqui tocando? Não é? A Mona Lisa faz ali um acorde, o Rafa já acompanha aqui com o solo. Então eles vão produzindo, eles estão em harmonia um com o outro. Eles não podem dar tons diferentes. Eles têm que dar os tons idênticos. Do contrário, não dá certo música. Será que é isso, só harmonia? Olha, todos nós temos que estar em harmonia. E a comunhão significa harmonia no modo de pensar, no modo de sentir e no modo de agir. Então, cada vez que você ouvir a palavra, é a comunhão do Espírito Santo. Comece a entender: comunhão significa harmonia, igualdade no modo de pensar, de sentir e de agir. Se eu estou em comunhão com a minha esposa, e eu posso falar que nós estamos em comunhão, significa que nós temos o mesmo modo de pensar, o mesmo modo de sentir e o mesmo modo de agir. Então nós estamos em comunhão porque nós estamos em harmonia de pensamento, harmonia de sentimento, harmonia de ação. Compreende isso?
Vamos ver o que a Bíblia diz sobre comunhão. Filipenses 2:1. E quando eu olhar para essa palavra, eu entender que eu tenho que estar em comunhão com o Espírito Santo. Para cada vez que o pastor disser, e a comunhão do Espírito Santo seja com você, e você disser, amém. A seriedade que vem isso, meu irmão. Eu estou dizendo que eu tenho o mesmo modo de pensar, de sentir e de agir do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo não é uma força ativa, como algumas pessoas decidiam pensar. O Espírito Santo não é um vento, não é nada disso. Se você quiser entender sobre o Espírito Santo, é muito simples. O Espírito Santo é uma pessoa, e como uma pessoa, ele sente. Então isso quer dizer que é possível eu entristecer o Espírito Santo, eu magoar o Espírito Santo? É possível, porque a Bíblia diz assim: não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Cada vez que você estiver na sua vida e você falar assim, não, estou na comunhão, irmão, eu sou crente demais, e de repente você vai chegar e falar assim, eu vou dar uma escapadinha aqui, mas é rapidão, é só agora, é só hoje, e o Espírito Santo estava ali, ficou triste, porque você estava em comunhão, você disse amém, quando alguém disse a comunhão do Espírito Santo seja na sua vida. Então se você agir em desacordo com o que o Espírito Santo sente, pensa ou age, você vai entristecer. O Espírito Santo de Deus é referido na palavra como fogo, e Deus é referido como fogo. A Bíblia diz: Deus é fogo consumidor, e a Bíblia nos dá um conselho assim, não apagueis o Espírito. Olha só, é como uma chama que vive dentro de nós acesa, mas se eu permitir, a chama vai se apagando. Eu dou lugar para outras coisas, eu dou lugar para a escuridão, eu dou lugar para a frieza espiritual, eu dou lugar para a religiosidade, eu dou lugar para pensamentos e lógicas humanas, inteligência humana, e o Espírito vai apagando. E a Bíblia fala: não apague o Espírito que está dentro de você. Olha só que coisa. Vamos ler Filipenses 2:1. Portanto, se há em Cristo alguma exortação, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há qualquer sentimento profundo ou compaixão, 2. Completai a minha alegria, para que tenhais o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa. Olha só isso. Olha o que o apóstolo Paulo falou para a igreja. Eu acho isso muito impressionante, porque a palavra comunhão, ser harmonia no modo de sentir, pensar e agir, o que diz é o nosso dicionário aqui da língua portuguesa. Ele está dizendo que comunhão é harmonia no modo de sentir, pensar e agir. E quando eu olho para a palavra de Deus, o apóstolo Paulo está dizendo assim, se existe alguma coisa de Cristo, olha só, se há em Cristo alguma exortação, ele sabe que há. Se existe alguma consolação em Cristo, se existe algum amor em Cristo, alguma comunhão do Espírito Santo em Cristo, se há qualquer sentimento profundo de compaixão em Cristo, pelo amor de Deus, olha como ele fala. Aí ele diz: complete a minha alegria, me façam feliz, para que vocês tenham o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, o mesmo ânimo, e pensem a mesma coisa, sentindo uma mesma coisa. Viu como é a palavra de Deus que entra em concordância com isso? Quando o pastor disser a comunhão do Espírito Santo seja sobre a sua vida, você está dizendo: Senhor, eu vou dizer amém para o seu modo de pensar, para o seu modo de sentir, para o seu modo de agir. Daí você diz bem forte: amém, e recebe. Queridos, graça de Jesus Cristo é o favor dele, é a dádiva, é o amor, são os presentes que ele te dá, que ele conquistou com o seu sangue. O amor de Deus é a certeza e a convicção de que ele quer o seu bem. Se você não entender que Deus quer o seu bem, sua vida está acabada.
Você está voando, você pode estar vindo para a igreja de vez em quando, aqui é muita coisa. A convicção que você tem que ter é que o amor de Deus e o querer de Deus e o querer bem, Ele está sobre a sua vida. Ele te quer bem. Ninguém te quer tão bem quanto Ele. Então você tem que ter essa certeza. Eu tenho certeza que meu Pai me quer bem. Ele me ama, Ele me quer bem. E se Satanás soprar o contrário no seu ouvido, você fala: sai daqui, Satanás. Deus me quer bem, Ele me quer bem. Olha, está em choque, está com problema. Não, o Senhor me quer bem, o Senhor me quer o meu bem, Ele me ama, Ele é meu Pai. Você vai declarando isso e vai vivendo o melhor de Deus. O amor de Deus é o querer bem de Deus na sua vida. É a comunhão do Espírito Santo, é a harmonia do modo de sentir, pensar e agir de Deus sobre a sua vida. Irmãos, Jesus, sabendo de todas essas coisas, um dia Ele orou pelos seus discípulos, um dia Ele orou pelos seus seguidores, e Ele orou e disse assim para o Pai: Pai, eu não estou orando só por esses que estão aqui, mas Ele disse assim: eu também estou orando por aqueles que vão crer em mim, através da palavra que vai ser pregada. Muitas pessoas vão crer em mim através da palavra que será pregada nos púlpitos, nos altares das igrejas, nas ruas, sobre os telhados. Pregarão a palavra e eles crerão em mim, eles virão a crer em mim. Então eu também oro por eles. Jesus orou por você e orou por mim. Ele pediu assim: eu quero que eles sejam um. Olha o que é comunhão com o Espírito Santo. Como é que eu posso estar em comunhão com o Espírito Santo se eu não estou em comunhão com a igreja? É ridículo, patético, não tem sentido, não tem lógica. Eu tenho comunhão com Deus, mas com o irmão que está aqui, chega para lá, pode esquecer. Esquece. Não vai acontecer a comunhão com o Espírito Santo, porque Jesus fez a oração perfeita. E a oração perfeita dele foi assim, ó. Ele olhou para esta igreja que está aqui agora, para essas pessoas que estão crendo na palavra, que estão ouvindo, e ele orou dizendo assim, ó: eu quero que eles sejam um. Eu quero que eles entrem em unidade. A comunhão deles na igreja vai ser: eles serão como uma só pessoa. Se um sofrer, todo mundo sofre. Se um ficar triste, todo mundo fica. Se um se alegrar, todos ficam. Estão em comunhão. São um só corpo, são um. Não são mais vários. Se tornaram um. E de repente Jesus diz assim, ó: que eles sejam um, assim como eu e o Pai somos um. Orando para o Pai, ele disse: assim como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, que também eles sejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Jesus orou dizendo assim, meus irmãos: eu lhes dei glória. Olha só, Jesus está dizendo que deu a glória para você, que deu a glória para mim. Ele disse assim: eu dei para eles a glória que o Senhor me deu, ó Pai, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam levados à plena unidade, a fim de que o mundo reconheça que tu me enviaste, que tu os amaste, assim como me amaste a mim. Oh. Jesus disse para o Pai assim, ó: Pai, o Senhor amou essa raça aí, ó, da igreja de Juju aí, da mesma maneira que o Senhor ama. Falou isso para o Pai, e é verdade. Ele disse: é verdade, porque afinal de contas enviou o seu filho para morrer por eles. Amou mais o filho ou amou mais você? E Jesus disse: o Senhor ama eles tanto quanto o Senhor me ama, porque me pôs para morrer para salvar eles. Olha só, irmãos, dá para duvidar do amor de Deus ainda? Eu não quero. Não duvide do amor de Deus, não importa o que você faça. Pessoas foram colocadas em jaulas de leões para serem devoradas. E quando a gente cantou, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. Irmãos, pessoas foram despedaçadas por leões. Eles disseram assim: você vai continuar acreditando no amor desse Deus aí, nós vamos te colocar com os leões famintos. E eles falaram assim, ó: pode colocar. E colocava 100, aparecia 200 crendo. Vamos matar agora esses 200, aparecia 500. Mata os 500, aparecia 2.000. E a igreja não parou. Estamos aqui, ó, fazendo parte de uma multidão incontável na terra, de pessoas que no domingo à noite estão adorando o nome de Jesus. Então não pensa que você tem problema, não fala que você tem problema. Pessoas que foram lançadas vivas em covas de leões. E cantar é muito fácil, os leões não pararam, mas e se for você na cova?
E se for eu na cova dos leões? Será que eu vou dançar? Os leões não vão me parar? Ou vou ficar em choque e falar: Senhor, Deus não dá na minha vida, não? Não. Nunca duvide do amor de Deus. Não importa o que você passe, peça para o Senhor: Senhor, traz uma solução para o meu problema. Resolva o meu problema, Senhor. Às vezes o Senhor vai falar: eu vou resolver agora. Ele vai resolver. Às vezes Ele vai falar: não é agora. Tenha paciência, você vai ter que esperar. Às vezes o Senhor vai dizer assim: ó, a minha graça te basta. A minha graça te é suficiente. Porque eu não te dei a solução que você está pedindo, mas eu te dei graça para suportar, para vencer, olha, para passar por cima, para conseguir, para ser vitorioso. E isso já é suficiente, isso já te basta. Você não precisa de mais nada. É maravilhoso para mim, é maravilhoso para você. Curva a sua cabeça agora e falar sobre isso. Meu Pai querido e santo, oh Jesus maravilhoso, nós te agradecemos, Senhor, pela graça de Jesus Cristo. Nós te agradecemos pelo amor de Deus. E nós te agradecemos pela comunhão do Espírito Santo. Senhor, sem ti nós nada podemos fazer. Nós não somos dignos, não somos merecedores, mas foi a tua graça que nos alcançou. Foi o teu amor que nos alcançou, Senhor. E agora nós estamos aqui, papai, dependentes do teu amor, dependentes da tua graça, Senhor, dependentes da tua misericórdia, meu Pai. Nós precisamos de ti, Senhor. Cada dia, Senhor, em que nós declararmos nós mesmos sobre as nossas vidas. Este versículo é conhecido como bênção apostólica. Cada vez que algum pastor, algum ministro declarar essas palavras sobre as nossas vidas, nós vamos dizer amém de uma maneira profunda e maravilhosa, porque nós vamos lembrar da sua graça, nós vamos lembrar do teu sangue que nos purificou do pecado, que nos salvou, nós vamos lembrar do que o Senhor fez por nós, intercedeu pelos nossos pecados. O Senhor nos amou primeiro quando ainda não te amávamos. Quando alguém declarar que o amor de Deus seja sobre as nossas vidas, Senhor, nós vamos lembrar do teu amor, que é incomparável. Nenhum pai daria o seu filho para morrer. Ninguém faria isso. Mas o Senhor, sendo Deus, sendo todo poderoso, o Senhor se importou com a minha vida. O Senhor sabia que a única chance que tinha para mim era através da morte do seu filho. O Senhor me amou com amor incondicional. Não apenas o Senhor fez isso, mas hoje o Senhor me ama. Hoje o Senhor quer o meu bem. Obrigado, Senhor, pelo bem do Senhor, que o Senhor derrama sobre a minha vida. Meu Pai, eu te agradeço pela comunhão do Espírito Santo, a comunhão que eu posso ter com o Senhor. Ah, Senhor, de mim mesmo eu não consigo, eu não consigo perdoar, eu não consigo fazer o bem, eu não consigo fazer nada, Senhor. Pelo contrário, até o mal que eu não quero fazer, eu acabo fazendo sem querer, Senhor. Mas quando eu entro em comunhão com o teu Espírito Santo, é como se meu corpo, Senhor, já não tem mais o meu domínio, Senhor. Já não anda mais de acordo com a minha vontade, mas é o contrário que acontece. É a vontade do Espírito que prevalece. Obrigado pelo teu Espírito Santo enviado, Senhor, para habitar em mim, para viver, para me dar a graça que eu preciso, o amor que eu preciso, a comunhão que eu preciso, e fazer com que a comunhão do Espírito Santo esteja sobre mim, de modo que eu penso como o Espírito Santo, de um modo que eu sinto como o Espírito Santo, e eu ajo como o Espírito Santo de Deus. Oh Pai, obrigado por isso. Eu não poderia ir por mim mesmo, Senhor. Essa obra é tua, Senhor. O teu poder